Sabe aquela situação em que você corta, recorta, é obrigado a fazer reduções no projeto porque o cliente não se sente confortável com o orçamento? Pois é, se você já viveu essa situação, já pensou nela, fica aqui comigo porque eu vou te mostrar por que isso acontece e como evitar que isso aconteça. Mas antes de nós entrarmos no nosso conteúdo, inscreva-se aqui no canal, acione aí o sininho para você receber as novidades e dá um like para que a gente possa atingir mais pessoas com o nosso conteúdo. Gente, eu chamo esse fenômeno de você cortar para lá, cortar para cá, recortar para lá, recortar para cá, de efeito tesoura no projeto. E isso tem um impacto extremamente crítico no relacionamento com o cliente. Sabe aquela situação em que essa cliente aí que está segurando o óculos, ela está ali ouvindo você, concordando com tudo, porém no dia seguinte você recebe aquela mensagem no WhatsApp em que ela diz que, olha, parece que não é bem assim, a gente precisa rever os custos, porque a gente não tem verba para bancar tudo que você especificou. Este é o fenômeno que eu chamo de efeito tesoura. Esse processo de você corta para lá, corta para cá, ele vai impactar extremamente a mente do cliente com aquilo que a gente define como o impacto da perda. Eu vou falar disso, por que isso acontece e como isso é relevante. Mas nós vamos falar também do mito do sonho, do investimento. Sabe o valor do investimento? Quando você pergunta para o cliente, quanto é que você quer investir? Isso seria mais fácil se você me dissesse. A gente vai ver por que isso é crítico e como fazer isso de uma maneira diferente para que você obtenha uma boa resposta. Nós vamos falar também do ego, o ego do arquiteto, da arquiteta, do designer de interiores e como isso tem também um papel importante nesse processo de corta para lá e recorta para cá. E finalmente o briefing. O briefing que deveria ser feito de uma maneira muito bem estruturada para que você evite esse processo da perda dos cortes e dos recortes. Bom, eu falei do impacto da perda. A perda tem um impacto 3 vezes maior do que o ganho. Por isso é muito importante que você conduza o processo com o cliente de forma de que não haja necessidade de fazer cortes ou que haja apenas o mínimo possível de cortes. Outro ponto importante é o tal mito do sonho. Gente, ninguém paga para sonhar. Então, quando o cliente viaja, porque sonho é sonho. E, na verdade, o cliente espera muitas vezes que você seja uma espécie de gênio que sai da lâmpada e vai transformar aquele sonho em realidade, mesmo quando ele não tem a grana para executar isso. Então, muito cuidado nessa viagem do sonho do cliente, né? É fundamental que a gente alie o sonho com a capacidade de investimento do cliente. Isso é determinante para que você possa ter um processo de trabalho sem ter que cortar para lá, refazer para cá e depois criar aquilo que a gente chamou do efeito tesoura no projeto. Agora, como é que a gente define o valor de investimento? Sem precisar perguntar para o cliente. Porque se você perguntar para o cliente, olha cliente, quanto você quer investir? Fatalmente ele vai mentir. Vai mentir porque desconhece, vai mentir porque não sabe, tem dificuldade e acaba chutando um valor e nem sempre esse valor é verdadeiro. Não, e a gente tem que prestar atenção nisso e lidar com esse fato, sem dúvida nenhuma. Para a gente fazer isso, no PDG, que é o meu método de gestão, de escritório de arquitetura e design de interiores, a gente criou o que eu chamo de cenário de estimativa de investimento. É uma maneira que a gente tem de oferecer ao cliente alternativas para que ele perceba que é possível equacionar o investimento dentro de algumas possibilidades. Então, é fundamental que a gente ofereça isso para o cliente e não simplesmente diga a ele, eu não tenho como te dizer quanto você vai gastar na reforma, quanto você vai gastar na decoração e também na reforma antes de ter um projeto. Não, a gente mesmo antes de ter um projeto, a gente consegue estimar e dar ao cliente cenários, alternativas, possibilidades. Isso é bem importante, sem dúvida nenhuma. Gente, se vocês estão curtindo aí o conteúdo, não deixe de se inscrever aqui no canal, aciona aí o sininho, dá um like, faça comentários para que a gente possa ficar também mais envolvidos, mais integrados. Um outro ponto importantíssimo é o ego. Sim, o seu ego. Quando você
quer sempre buscar aquele projeto fantástico, aquele projeto maravilhoso, espetacular, e muitas vezes você então se vê aí dentro de um problema grave, porque dissocia aquilo que está na sua mente, aquilo que é um projeto super blaster, bacana demais, mas que está fora do alcance de investimento do cliente. Então, cuidado com o ego, o projeto maravilhoso, fantástico, que nem sempre vai caber na carteira do cliente. E, finalmente, nós temos um problema bastante grave, que é uma das causas mais importantes nesse efeito tesoura, que é o briefing inadequado. O que é o briefing inadequado? É quando você ouve, por exemplo, só uma pessoa da família. Se a gente falar aqui do projeto residencial, está entrevistando uma pessoa da família, está conversando com uma pessoa da família, quando na verdade os usuários, eles são mais do que uma pessoa. Aquele representante da família ou aquela representante da família nem sempre tem, ou muito provavelmente não consegue colocar todos os desejos, todas as visões e os conflitos que existem entre esses usuários que compõem a família. Então é muito importante que você tenha uma nova metodologia. E nós, dentro do PDG, criamos essa metodologia. Nós estabelecemos um questionário, que é um questionário muito bem estruturado, é um questionário muito diferente de tudo que você já viu por aí, e ele é um questionário que tem que ser aplicado individualmente para cada integrante da família. Então você aplica o questionário sem sua presença, esse questionário tem que ser respondido por escrito, escrito mesmo, não é flag no Google Forms, é escrito, porque quando você escreve, você usa muito mais áreas do cérebro. Então é muito importante que a gente tenha esse discernimento. Depois você recebe esses questionários, faz uma leitura deles e parte para uma reunião de harmonização, onde você vai alinhar com todos os integrantes da família aquilo que não convergiu e também já vai poder fazer grandes escolhas, texturas, estilos, antes de desenhar. Então isso é bem importante. Se você quiser saber mais sobre isso, assista aqui o nosso vídeo, aqui também no nosso canal. Esse vídeo eu vou deixar o link aqui na descrição desse nosso vídeo, para que você então complemente o conhecimento no vídeo de hoje. Muito bom, minha gente. Espero que o conteúdo tenha sido útil. Antes de acabar aqui, por favor, inscreva-se no canal, acione aí o sininho, dê um like e faça comentários para que a gente possa efetivamente entender e compreender as suas preocupações e também aquilo que você pensa desses temas. Então fica aqui um grande abraço e até a nossa próxima edição.